Gente, boa noite. Eu não cheguei atrasada, hein? E já estávamos aqui à sua espera, Érica. Boa noite. Boa noite, Stephanie Marla. Acertei o seu nome. Acertou, é isso aí. Bem-vinda. Sentimos a sua falta semana passada, né? Você não pôde estar aqui. Mas semana passada, para quem não assistiu, nós falamos sobre o impacto dos traumas na saúde mental. Então, se você não assistiu, já aproveita, assiste o programa passado, mas hoje também você compartilha esse link que o assunto tá demais, não é, Stephanie? Tá excelente. Oh, e esse assunto, para quem esteve, eu não estive, né? Estava em uma imersão. Mas, para quem estava, esse assunto vai super complementar o assunto da semana passada. E fiquem ligados que vocês vão perceber a profundidade desse assunto, que é com a nossa querida Natália Aguilar. Vamos lá. Isso. E a Natália, gente, ela é uma expert nesse assunto que nós vamos falar sobre luto neonatal e gestacional. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, ou já passou por esse momento também, compartilha, chama para assistir, porque a gente sabe que esse assunto não é muito falado, né? Então, vamos apresentar a Natália. Ela é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é especialista em psicologia perinatal e parental, além de perdas e lutos pelo Instituto Quatro Estações. Ela também é especialista em psicologia clínica e da saúde pelo CRP São Paulo. Natália tem uma trajetória pessoal que aproximou do estudo do luto gestacional e neonatal, sendo mãe de 4 filhos, incluindo o Chico, que teve uma breve morada em seu ventre. A partir dessa vivência, ela se dedica a acolher mulheres que também atravessaram esse tipo de perda. E a Natália é palestrante, escritora e autora de artigos científicos sobre o tema. Hoje ela vai nos ajudar a entender melhor a importância do reconhecimento dessas perdas e do impacto do luto, né? E antes de entrarmos nesse tema, como vocês sabem, todos os convidados que vêm até o nosso programa recebem um presente. Vocês estão vendo aqui, né, as nossas canecas. E a Natália vai receber uma também. Espero que ela goste e ela sempre se lembre, né, da participação dela aqui no nosso programa. Aí, vareia. Obrigada. Abre aí, Natália, e mostra pro pessoal a sua caneca. Vamos abrir, Olha só, especial. O café já está garantido, quentinho. Gente, adorei. Obrigada. Espero que você faça uso. Né? Eu vou fazer, já vou transferir a água para cá, ó. Pronto. É isso aí. Pronto. E, Natália, antes das perguntas, fala um pouquinho de você. A gente fez uma apresentação mais técnica, né, sua. Quem é a Natália? Pessoa, né? Mãe, esposa. Fala um pouquinho, vocês viram, né? Dos filhos. Bom, eu sou Natália. Eu sou esposa do Altieri, tá ali fora me esperando. Olha! Mãe do Chico, do Pedro, da Laura e da Mariana. Sou psicóloga. Gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Gosto muito também, né, do meu trabalho, né? Eu acho que o meu trabalho ele dá sentido para minha vida, né? E com o auxílio, né, que o trabalho da psicologia, né, ele pode fornecer para as pessoas, principalmente as pessoas enlutadas, eu vou dando novos significados aí, principalmente para as perdas que eu também vivencio, né? Porque todos nós vivenciamos perdas, né? Sim. E, enfim, essa sou eu.
Seja bem-vinda. Muito bom conhecer um pouco mais a sua história, né? Não só profissional, mas como pessoa também. Para começarmos, né, que o assunto hoje é bem reflexivo, né? Ele é bem um assunto que estávamos conversando ali fora, né, um pouco antes, que envolve sentimento, envolve planejamento, envolve toda uma questão da criação de expectativas. Doutora Natália, o que é o luto gestacional e o neonatal? Qual é a diferença? Então, tecnicamente, o luto gestacional, a perda gestacional, na verdade, né? O luto é o processo que a gente vive pela perda, né? Tanto o gestacional quanto o neonatal. A perda gestacional, ela acontece até as 20, 22 semanas de gestação. Por que eu falo 20, 22? Porque as literaturas, às vezes, elas divergem um pouquinho, tá? Mas mais ou menos entre 20 e 22 semanas de gestação ou com o feto pesando até 500 gramas. E a perda neonatal, ela já é a perda que acontece com o bebê que nasce com vida e ele morre até os 27, 28 dias de vida. E no meio dessas duas perdas, a gente também tem a perda perinatal, que é o óbito intraútero, que é o bebê que morre dentro do útero da mãe a partir de 20, 22 semanas de gestação. Mas ele morre, é diferente do neonatal, ele não nasce com vida, ele morre dentro do útero da mãe. Tá? Tecnicamente, são essas as definições. Né? Mas quando a gente vai falar desse luto, muitas vezes ele é vivenciado como a perda de um bebê pelas mães e pela família que passa. Certo, a nossa rodada de perguntas já se iniciou. E estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Nos envie a sua dúvida, a sua pergunta, a sua história. Se você sentir a vontade de contar, talvez teve uma perda em família, talvez não foi com você, pode ter sido com uma prima. Se você sentir a vontade, nos envie a sua história. Eu estou aqui pelo chat ao vivo, pelo YouTube, e a nossa amiga Érica está pelo Facebook. Já quero mandar aqui um abraço para a galera que está ao vivo aqui e agradecer pela participação. Leonardo, Vanessa, Maila, Nilson Vieira, de Goiânia. Olha só, estamos sendo ouvidos longe. Maila, Renata. E você que sentir a vontade, nos envie. Doutora Natália já explicou qual é as diferenças que temos. Doutora, você pode nos explicar qual é o impacto que isso causa na família? A gente entende que uma gestação, ela nunca começa no positivo, no teste do positivo, né? Uma gestação, ela começa sempre no ideal daquela família. Então, esse bebê que ele vem de forma concreta ali pelo teste positivo, ele foi idealizado, ele foi planejado, ele foi, muitas vezes, amado antes mesmo dele existir. Então, quando a gente fala numa perda gestacional, numa perda neonatal, a gente está falando da perda desses ideais, a gente está falando da perda desses planos, desse planejamento que foi feito nessa família e que não pôde se concretizar por conta dessa perda precoce. E é uma vivência, né, muito complexa, porque é um assunto que não é muito falado no nosso dia a dia. E muitas vezes a mulher, ela passa por esse momento sozinha, né? Ela acaba se fechando. Qual o impacto da perda? Eu sei que tem, muitas vezes, mulheres casadas e mulheres também que passaram por um relacionamento e, de repente, aconteceu a gravidez, né? Como encarar esse fato, né, dessa perda? Porque falam de vários lutos que a gente tem que passar. E vivenciar esse, porque você cria uma expectativa muito grande, né? Sim. Esse tipo de perda,
É uma perda que a gente fala que, assim, dentro das definições de luto, a gente tem uma definição do luto que se chama luto não reconhecido, que é o luto que não é aceito socialmente, não é validado pela sociedade. No sentido de que, quando acontece uma perda gestacional, uma perda neonatal, existiu muito pouco tempo para se criar memórias, para as pessoas conhecerem. Às vezes as pessoas nem conhecem. Numa perda gestacional, por exemplo, a mãe, o pai não sabem a carinha que aquele bebê, não sabe o sexo. Né? Exato, não tem como saber. Muitas vezes não tem como, né? Então, acaba entrando num campo de invisibilidade muito grande. E aí, esse fato faz com que a mulher... eu tô falando aqui a mulher porque o processo de gestação acontece no corpo da mulher, tá? Mas, assim, pode impactar a família também, e muitas vezes impacta, sim. Mas eu tô trazendo em especial a mulher, porque a mulher, ela sente no corpo, né? Eu já ouvi muitos relatos de mulheres falando assim, né? Eu sofri a perda e eu senti que o meu corpo ele já não estava mais grávido, né? Sim. Antes de ser confirmado o diagnóstico, né, do aborto, da perda, a mulher sentia por conta dos sintomas. Então, numa gestação, a mulher ela tem sintomas, a barriga fica mais durinha, os seios mais enrijecidos. E quando acontece uma perda, a mulher ela sente isso. É muito fisiológico mesmo, físico, né? Essa questão da... A pergunta, eu acho que o que envolve mais isso é tentar entender quais as emoções, né, nessa sua jornada de pesquisa, né? E é a sua própria história, né? Que com certeza você foi para tentar entender, passar, né? Porque nesse período, não só na fase do luto, como em qualquer outra fase, quando impacta a nossa vida... a gente quer respostas. Sim. Às vezes pergunta para uma pessoa, pergunta para um médico, pergunta a gente naquela quer saber, né? ânsia, né, para tentar entender por que aquela dor, o que aquela dor está gerando. Se você sentir a vontade, né, de nos contar como que foi o seu pensamento, as suas emoções e se teve alguma coisa diferente de quando você também foi pesquisar, né, e foi escrever o seu artigo, né, que eu li a bio aqui, temos um artigo, a doutora tem um artigo escrito, né, para os CDFs de plantões, que gostar, podem pesquisar, e nos diga, como é que foi essa questão, ter que entender a dor, depois ter que escrever, e depois também clinicar e ouvir, né, essa escuta ativa. Sim. Inicialmente não é fácil, porque... chegou a acontecer, por exemplo, pacientes no meu consultório com determinadas demandas que eu não consegui cuidar dessas demandas, porque essas demandas, elas tocavam diretamente na minha própria dor. Na sua dor. Então, quando aconteceu, eu não tenho problema de falar da gestação do Chico, não. Para mim é até um prazer falar, porque é a história dele e, assim, e faz parte também da minha vida, né? Faz parte da minha vida, né? Então, esse processo que eu falei para você, esse processo físico, foi algo que eu senti, né? Porque eu tive a confirmação da gestação e umas 2 semanas depois eu comecei a ter um sangramento e aí eu fui numa emergência de hospital por causa desse sangramento, cheguei lá e não tinha batimentos. O embrião não tinha batimentos. E aí, nisso, começou uma saga de tentar se identificar se era o caso de um processo de abortamento ou se era uma contagem, porque eles falam assim que pode ter uma contagem errada, né? Então, eles falam, vamos esperar um pouco para dar o diagnóstico, mas, na verdade, se tratava de um aborto retido. O aborto retido, ele é o aborto que... quando é constatado que o embrião não tem vida, não tem batimentos, não tem movimentos, mas o corpo ainda não expeliu. Na medicina, eles chamam de aborto retido. E eu fiquei um tempo
o meu corpo não queria expelir o Chico, né? Nossa. Quase um Bem mês, forte isso, quase um né? mês. Até o corpo, porque mente, coração, emoção, acho que isso é muito mais forte Sim. do que, não estou dizendo que os outros não sejam, mas o que acontece, assim, na minha concepção, que eu não sou mãe, não tive aborto, mas só de imaginar ou ler ou te escutar a sua história, o que passa pela minha cabeça é imaginar, olha o sofrimento, Sim. né? Se eu vejo sangue, eu já desmaio. Já seria uma questão. E depois disso, ter que entender, ter que saber que o meu corpo não está aceitando uma tá aceitando reação, a perda. e que não vai ter, não vai gerar aquela vida mais. Isso. E todo o processo burocrático da coisa. Porque assim, né? É sempre recomendado que o corpo faça essa expulsão naturalmente, para que não haja nenhuma intervenção, né? A gravidez do Chico foi uma gravidez que aconteceu há 10 anos atrás, né? Esse ano ele estaria fazendo 10 anos, se ele estivesse vivo. E na verdade, a gente precisa depois, né, ser submetido a procedimentos, né? Que nem no caso eu precisei ser submetida a uma curetagem, que é a raspagem, né, das paredes do útero, né, para tirar. E aí a gente entra numa outra questão, né, que é a assistência que a gente recebe, que também é uma coisa que no Brasil, a gente ainda tem muito, muito a caminhar, mas eu vou esperar vocês fazerem a pergunta para não ficar me atravessando, porque senão eu vou me atravessar e... Já Não tem. É porque, assim, aqui fica à vontade, né? A gente deixa o máximo. Então, se veio o assunto, pode vir. Não precisa esperar, né? Essa ordem. Mas já nos diga, né? Essa questão do acolhimento, se a gente tem... Como que foi o seu processo? Você foi bem acolhida? A equipe estava preparada? Ou foi aquela coisa, seu bebê morreu, pronto, acabou? Vai para casa e... Eu consigo me lembrar de duas profissionais que me trataram, assim, com respeito, com dignidade. Uma delas foi uma médica, porque, assim, entre indas e vindas, eu fui várias vezes no hospital e... Uma profissional que me tratou muito bem foi uma médica, que ela me contou que ela tinha já passado pela aquela experiência. Acho que ela tinha passado já umas 3 vezes. E aí ela falou para mim, se você quiser, a gente te interna agora, a gente já faz a curetagem agora. Se você não quiser, você volta para casa. Porque o processo de aborto, né, quando o corpo ele tá começando a se preparar, né, para expelir na medicina eles falam, né, o produto do aborto, mas eu entendo, né, que é o bebê. Quando o corpo começa a se preparar, é como se entrasse em trabalho de parto. Então, a gente sente dor. Então, essa médica, ela me explicou, ela falou, se você quiser, você vai para casa com remédio para dor. No fim das contas, eu fui para casa, tive que voltar para o hospital, porque, de fato, eu senti muita dor. E aí eu tive o cuidado de uma técnica de enfermagem que falou para mim, que perguntou para mim, né, o que tinha acontecido. Aí eu falei que eu tinha perdido meu bebê. E ela falou para mim que ela ia cuidar de mim. Mas foram as duas únicas anjo, pessoas. Né? Um anjo na sua vida. Sim, mas foram as duas únicas pessoas, porque depois... eu passei, assim, por algumas questões que... eu falo que, assim, a gente se lembra muito quando a gente passa por um trauma, né? Mas a gente também se lembra quando a gente é bem tratado, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer essas duas pessoas que me trataram bem, mas eu tive uma má assistência. Eu me lembro que, logo depois que essa técnica de enfermagem entrou no quarto que eu estava, entrou a médica se apresentou, falando que ia fazer o meu procedimento, a curetagem. Ela falou para eu ficar tranquila, que estava tudo bem, me examinou e tal. E aí ela saiu da sala, ela falou assim, a gente se vê no centro cirúrgico. Ela saiu da sala. E aí eu lembro de ter ouvido uma conversa de corredor. E nessa conversa, eu ouvi assim...
a médica falando pro outro médico, que até então eu não sabia que era outro médico. Ela falando assim, você... O que você tem aí? Ah, eu tenho uma cureta. E você? Ah, eu tenho uma cesárea. Vamos trocar? Eu não sabia do que se tratava. Eu lembro de ter ouvido isso. Só que daí, quando eu entrei na sala de cirurgia para fazer, não era aquela médica, era o médico. Nossa. Isso foi uma das coisas. Que já começou ali uma certa resistência. E a empatia de mulher com mulher, né? Praticamente não existiu. E quando a gente está num lugar de vulnerabilidade, a gente não quer ser surpreendido, né? Com certeza. Porque aí eu entrei no centro cirúrgico, era um médico que eu nunca tinha visto na vida, não tinha se apresentado para mim. Sim. Né? Eu falei assim, bom... Agora seja o que Deus quiser, né? É verdade. E aí, quando esse médico terminou de fazer a curetagem, eu ouvi o bebezinho nascendo na sala do lado. Então, é uma outra coisa que a gente que estuda sobre o tema e que fica à frente dessa temática é a questão da separação, né, de alojamentos nos hospitais entre as mulheres que têm a perda gestacional ou que têm o seu bebê ali que vai nascer sem vida e as mães que têm os seus bebês, porque até alguns dias atrás, na verdade, aqui em São Paulo não existia uma lei. Hoje já existe uma lei da deputada Mônica Seixas, que prevê no estado de São Paulo o alojamento separado, tanto para hospitais públicos como para hospitais privados. Para as mulheres, o alojamento separado para as mulheres que passaram por perdas gestacionais, perinatais e neonatais. A gente sabe é uma dor, né? Você sim, acaba de perder, sim. Tem todo o processo burocrático para fazer a curetagem, igual você disse, trouxe muito latente isso. E do lado, nascendo um bebê, sim. Que era o seu sonho, sua expectativa. É verdade. Sim. Aproveitando esse ensejo, já começaram a chegar, muito obrigada pela participação. Vanessa da Ajuda disse aqui, ó, perdi 2 bebês e toda vez que eu falava deles, as pessoas falavam em breve, em breve você tem outro. Como se esses meus bebês não tivessem significado nada. Como se outro bebê viesse e curasse a dor. Então, tanto do que você relatou, tanto dos profissionais, não estar preparado, não ter uma vivência, não estar com esse olhar integrativo, também como as pessoas... Né? Não ter esse olhar, né? Não ter esse olhar de ouvir, de entender, de escutar. E depois dessa sua busca, doutora Natália, como que foi a sua visão na sua terapêutica em receber uma mãe, em receber ali a dor, ouvir aquela história? No começo foi bem complicado, no começo foi bem difícil, alguns atendimentos eram muito desafiadores e alguns eu falava, não, esse não dá, e aí eu entendia que eu precisava encaminhar, porque eu acho que a gente como profissional, né? A gente como profissional, a gente também tem que se colocar no lugar de humano e entender o que a gente dá conta e o que a gente não dá. Então, assim, no começo foi bem desafiador. Com o tempo, né, eu fui ressignificando algumas coisas e aí para Vanessa, né, que fez aí o comentário, primeiramente, Vanessa, sinto muito pelas suas perdas e sinto muito também por você ter ouvido isso. É uma fala muito recorrente, uma fala que eu também ouvi, mas é uma fala que eu entendo hoje, depois de ter ido estudar, né? Eu sempre falo que assim, né? Quando eu não encontro resposta para as coisas, né? Para os meus questionamentos, eu vou estudar. E foi o que eu fiz. Eu fui me especializar em psicologia perinatal, em luto. Essas temáticas são as minhas paixões. E hoje eu entendo que, na verdade, a gente tem uma questão na sociedade que é difícil para as pessoas elas sustentarem o nosso sofrimento. Sim. Então, quando elas falam isso, não se preocupa que logo você tem outro, não é que ela tá querendo ser ruim com você, mas é porque ela não aguenta o seu sofrimento, sabe? Quando ela a gente não sabe passa... lidar, porque ela vai pensar, o que eu vou falar? Sim. Porque faltam palavras, né? Faltam palavras. Faltam. E ela até
pontuou mais uma vez, sair de bolsa enquanto as mães saem com seus bebês nos braços. É uma sensação horrível. É horrível. Dentro do que você pesquisou, sentiu, viveu, né? Presenciou, quais foram, tem como nomear umas 4 emoções, assim, que você vê que é recorrente? Olha, ou 2 ou 3, eu disse 4, mas pode ser. Olha, eu acho que assim é muito subjetivo, porque a gente entende que o luto ele não é um processo que tem um jeito certo de viver. E cada um vive de um jeito. Cada um vive de um jeito, ele é muito singular, ele não é um processo linear. A gente nem fala mais essa coisa de fases do luto, que é muito divulgado, muito difundido. A gente já nem entende mais o luto dessa forma, a gente entende como um movimento oscilatório mesmo, de hora você está vivenciando a perda, hora você caminha mais para o lugar de restauração da vida. Então, mas assim, sentimentos que muitas vezes aparecem, raiva, tristeza, às vezes aparece... a pessoa fica de mal com Deus, né? Às vezes, se ela acredita, se ela tem, né, uma espiritualidade. Uma rejeição... Culpa. Ou essa culpa, essa rejeição. Culpa pode aparecer, né? E principalmente se ela tem pessoas que falam, deve ter sido porque você fez alguma coisa, ou deve ter sido porque você não fez alguma coisa. Aquele julgamento muito alto, né? A Renata, no mesmo time, ela nos abriu. Muito obrigado, Vanessa, pela sua história. Renata Lima. Perdi um bebê, estava com 5 meses, onde fiquei 3 meses internada para tentar salvá-lo. Mais embaixo aqui, foi uma gestação gemelar, onde numa placenta era o bebê e na outra a mola datiforme. Olha, alguns termos novos aqui que eu não tinha conhecimento. Tinha uma menininha linda e o bebê estava esperando, era um menininho. E quando perdi, o médico me disse que provavelmente não engravidaria mais. Hoje tenho 3 filhas lindas e 2 netos lindos. Parabéns pela história, por ter nos compartilhado. E que bom, né, que ela fortaleceu. Seguiu em frente. Seguiu em frente e não ficou lá, porque numa dor. Alguém já fala. Eu tenho uma história familiar, né, com a minha mãe, comentei com você. E essa preocupação do que o profissional fala é muito importante. No caso da Renata, falou que ela não poderia ter mais filhos. É muito forte isso, porque ali tem uma sentença que você está dando para o outro. Né? Para minha mãe, no caso, ela tinha uma expectativa que fosse menino, né? Olha só, acho que as energias, como é que cooperam. E ela... Foi uma questão que ela caiu, né? Escorregou, perdeu por queda, né? E o médico disse que provavelmente pelo formato do feto era o menino. Isso já gera os sonhos, já gera expectativas, né? Então, frustração. Né? E no caso da Renata, falou que ela não poderia ter mais, ela seguiu em frente e teve, né? Então, assim, aí depois a minha mãe, eu acho que foi 1 ano e pouquinho, eu nasci. Né? Então, assim, é muito subjetivo tudo, né? Então, eu como profissional também que atendo, eu fico preocupada do que eu falo, do que eu tenho que falar. E isso isso é algo, né, que eu falo que, assim, eu bato muito na tecla de que, assim, a gente precisa acolher, sim, as pessoas que passam por essas situações, mas a gente precisa cuidar dos profissionais de saúde, porque cuidar de quem preparação, cuida. Né? Atualmente a gente vive um cenário em que os profissionais de saúde, que é quem está ali na linha de frente, não sabem acolher, não sabem o que fazer. E a gente não está falando... Esses dias mesmo eu estava fazendo uma live com uma colega e a gente não está falando... Na live a gente estava falando disso, né? A gente não está falando de coisas custosas, coisas que custem dinheiro. A gente está falando de um acolhimento, de uma... Esses dias, numa outra live que eu fiz, né? Que eu entrevistei um casal que passou também por uma perda neonatal. E eles ficaram no mesmo alojamento que as mães que tinham seus bebês. E aí eles me contaram que
um enfermeiro chegou para eles e falou assim: olha, eu queria pedir perdão para vocês. Eu queria pedir perdão por eu não ter um quarto para colocar vocês separados. Nossa. E aí Olha o reconhecimento. eles falando para mim que aquilo fez toda a diferença, porque alguém estava olhando para o sofrimento deles. Sim. É porque Né? hoje a gente sente muito essa indiferença, né? É Sim. como se, assim, a minha dor ou a minha felicidade é maior que a sua, porque o que você estiver passando é problema seu, né? Então, é bem complicado. É importante quando você recebe esse acolhimento e o reconhecimento das pessoas pela sua dor, porque a gente sabe o que passa, né? Sim. Você vai buscar tratamento, apoio, a rede familiar, eu acredito que também é importante. E eu gostaria de saber, assim, no seu caso, o papel do seu esposo. Como que foi para você passar? Ele te acolheu? Como que foi essa experiência, né? Porque eu até vi na internet que tem uns mitos, né, do luto, que fala que o homem não sente, né, essa dor, né? Porque, como você falou, somos nós que geramos, somos nós que passamos pelo constrangimento do hospital, por toda aquela dor, né? E a gente sabe que a gente está fragilizado lá naquele momento e que é importante esse apoio, né? E muitas mulheres também não têm, né? Sim. Na minha experiência, né? Meu esposo esteve comigo, né, em todos os momentos. Cuidou de mim, esteve comigo. Quanto a essa questão, né, do homem não sentir, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o homem frequentemente, tá? Não é uma via de regra, mas frequentemente o homem ele tem um jeito, uma maneira mais evitativa de lidar com a coisa. Ele tem um jeito mais instrumental de fazer do que sentir, né? Ele vai resolver as coisas, né? Ele é prático. Exato, né? É claro que tem muitos homens que expressam e tá tudo bem também, não é que tá certo ou tá errado, mas o que geralmente a gente vê é que não é que eles não sentem, mas eles não expressam da mesma maneira que geralmente nós expressamos, porque, né, eu fiquei muito triste, eu chorei, né, mas tem mulheres também que põem para dentro e vida que segue, não significa também que elas não estejam sentindo. Elas não estão sentindo, né? Aquela dor, né? Mas o que eu tô dizendo é que geralmente o que a gente vê é que as mulheres elas tendem a sentir de um jeito mais que expõe mais, né? E os homens não, né? Tem também Sim. a questão que é a questão experiencial de sentimento também, de ter Sim. sentido, né? Sim. Olha só, contamos a história da Renata e a Mayla Tawane, que também está nos assistindo, disse... Beijo, Mayla. Eu tenho orgulho da minha mãe, que é a Renata. Então, temos a mãe, Renata, e a filha, né, que é o Milagre, é a Mayla Tawane. E já para aproveitar, eu fiquei sabendo que tu é escritora mulher. Eu sou... Tem livro? Eu tenho, menina, com a correria, você Ai, acredita? que chique! Você acredita que eu A gente deixei, consegue eu projetar, deixei Fábio? em casa o livro? Mas Fui olha, inventar de trazer a família, tá vendo? Esqueci o livro. mas tudo acontece do jeito que tem que acontecer, né? Nós vamos colocar aqui para quem tiver interesse, fala suas redes sociais para o pessoal que tiver interesse, né? A doutora Natália tem artigos, já falei para a galera que é CDF, tem artigo, tem um livro, tem a própria história dela. Então, com certeza, quando você estiver pesquisando, estudando, querendo entender, alguém passar, né, por esse momento... Ou buscando ajuda, né? Buscando ajuda, você vai conseguir ter isso, né? Ter isso porque... Agora você
talvez não tinha fontes, né? Agora temos, que a doutora Agora, com a Natália Ivareia, trouxemos essa informação. O ano passado, eu organizei um livro, né, que se chama Psicologia Perinatal, Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar. Olha, e tá passando aqui, tá olha passando que aí linda, no site, gente. Vocês estão conseguindo visualizar aí? A doutora Natália tá elegantérrima. Obrigada. Para quem quiser visualizar, o livro ele está disponível para compra no site www.nataliaaguilar.com.br, tanto na versão física como digital. E eu também, esse ano, eu lancei um curso também, que é um curso de formação para profissionais de saúde em relação à temática do luto gestacional e neonatal. Uau, então super importante. É um curso online também que você encontra também nessa página, voltado para profissionais de saúde, com o objetivo de capacitar, né, de trazer aí uma reflexão, trazer dados importantes para que a gente fala que assim, né, a gente não é só de leis, de políticas públicas que a gente precisa, mas a gente precisa também modificar uma cultura, porque hoje em dia a gente percebe que a morte ela é entendida muito como um fracasso e não como um processo, né, de desenvolvimento, um processo natural, né, um fechamento de ciclo. Então as pessoas elas se afastam do tema e daí pensem, né? Se elas se afastam do tema, imaginem com uma perda tão precoce. Vai se afastar mais ainda. E se eu me afasto, eu não sei lidar. E você acaba negando, né? Sim. Aí fica... Se você já tem traumas, se você já tá com a saúde mental fragilizada, você acaba ficando mais propenso a cair, né? Sim, e por isso que eu falo que, assim, antes desse profissional de saúde poder cuidar de alguém que está enlutado, ele precisa também ser cuidado nos seus próprios lutos, ser cuidado que perdas que esse profissional teve, que perdas que ele passou. Porque, às vezes, é o que eu falei para vocês, né? Quando eu tive a perda do Chico, no consultório, tinha casos que atravessavam diretamente a minha dor. E eu não dava conta ali de cuidar. Precisava de auxílio, né? Eu não dava conta ali de cuidar daquele paciente. Então, eu precisava, né? Eu precisava entender que eu precisava cuidar de mim ali. Sim. Tá. Aproveitando, eu queria só saber, como foi viver as outras gestações, né? Porque você cria um certo medo. Será que vai ser igual? Sim. Será que eu vou conseguir passar por isso de novo? E nos conte quantas crianças vieram depois, que eu já conheci todas, são lindas, lindas. Então, eu tenho, além do Chico, eu tenho o Pedro, a Laura e a Mariana, que estão ali fora me assistindo. Beijo! E, gente, lindas. Já fizeram amizade com a Tia Estê, né? Que a Tia Estê gosta de criança. E assim, a gestação do Pedro, do ponto de vista biológico, ela foi ótima, ela foi perfeita, né? Foi tudo bem. Mas do ponto de vista emocional, eu vejo que ela foi uma gestação tensa. Eu me lembro, assim, todas as vezes que eu ia fazer um ultrassom, eu ficava naquela tensão para ouvir o barulho do coraçãozinho batendo, porque foi algo que eu não tive na primeira gestação. Foi algo que eu não ouvi. E aquele silêncio do ultrassom, né, da primeira gestação, ele ecoava muito na minha mente e eu... Fazia mais barulho. Fazia mais barulho, exatamente. Fazia mais barulho. Mas do ponto de vista biológico foi tudo bem, né? Depois eu fui entender, né, que o Pedro ele era muito agarradinho em mim, ele só dormia no meu colo. Então, assim, né, a mãe ficava parecendo meio um zumbi no puerpério, sabe? Depois de quanto tempo que veio as princesas? As meninas vieram 4 anos depois do Pedro. E aí as gêmeas, a Laura e a Mariana, foi um susto,
porque não foi uma gestação... foi uma gestação planejada, sim, mas não foi planejado ser gêmeos. A gente nunca planeja, né? A gestação delas aconteceu. E é engraçado, né, que essa gestação parecia assim que eu tinha tudo para ficar mais na neura, porque o que eu ouvi de gente falando, não, essas meninas vão nascer prematuras, pessoas assim próximas a mim, sabe? Não, porque a gestação gemelar, dando apoio, né? Gestação gemelar nunca vai até o fim. Mas essa gestação foi muito tranquila. Eu fiquei muito tranquila e elas nasceram às 37 semanas, pesando bem, foram para o quarto comigo. Então, a questão, né? Eu falo que assim, o puerpério delas foi um pouco mais tranquilo, do ponto de vista de eu estar mais tranquila. Foi trabalhoso porque eram duas, né? E aí torna-se mais trabalhoso, né? E você, tendo feito psicologia e ter estudado toda essa parte, né, de perinatal, ajudou você a passar por essas duas gravidezes assim mais fácil? Olha onde eu te coloco. É difícil responder isso porque... Ela vai responder assim, aí vareia. Aí vareia, né? Aí vareia o nome do podcast. Porque ali eu tô, né? Eu não tô como profissional, né? Na gestação eu não tô como profissional. Eu tô como a Natália, no papel de mãe. Entender as emoções. É claro que quando a gente tem conhecimento das coisas... na gestação delas, eu teria feito muita coisa... Na gestação do Pedro, eu teria feito muita coisa diferente, né, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Né? E também teria feito muita coisa diferente das coisas que eu fiz na gestação delas. Enfim... O conhecimento, ele ajuda a gente. Ter conhecimento. Mas eu diria que, assim, em termos de vivência de emoção, depende muito do estado de vulnerabilidade que a gente está. Sim, da época, né? Érica, temos alguma história no Facebook ou alguma participação? A galera, como é que tá aí o movimento? O Facebook aqui, o pessoal só tá desejando sucesso. Tem o pessoal do Guarujá. Olha só, muito obrigada pela audiência. Tem o pessoal só parabenizando aí pelo assunto. Muito obrigada, né, pela audiência. Curtem, compartilhem, enviem esse link. Ainda dá tempo. Ainda temos alguns minutinhos aí para fazer pergunta. Não vamos ser... doutora Natália, não é consulta, viu, galera? Mas uma pergunta que não quer calar, porque eu sou fonoaudióloga e terapeuta, né? E a gente sempre tem, assim, pode ser não diria, umas técnicas especiais que a gente vai desenvolvendo durante a terapêutica, né? Durante a vivência. Quanto mais a gente vai atendendo e a gente já vai entendendo mais aquela dor, aquele sofrimento. Tem alguma dica de como você faz ou um segredo? Que aí, se você falar, não vai ser segredo, né? Mas assim, é isso que eu ia falar. Você diz assim, para acolher, né? Para acolher, o pra processo. Atender. Tem uma dica muito valiosa. Dica, gente. Eu falei segredo, mas é dica, gente. Tem uma dica muito valiosa. Que, na verdade, eu tô falando que é dica, mas é você dar espaço para essa pessoa que vivenciou essa perda, para ela poder viver o luto dela. Né? Você que é profissional de saúde, né? Você está ali no papel do cuidar. Né? Nós que escolhemos a área da saúde, todos nós que trabalhamos na área da saúde, a gente está ali a serviço do cuidar. Né? Então, dar espaço, validar a perda, olhar para a perda, fazer esse enfermeiro, né, que eu contei para vocês na história agora há pouco, ele não pôde fazer nada efetivamente, mas ele foi lá pedir desculpas porque ele não podia colocar ela num lugar separado. Ele não tinha como... O que ele fez ali? Ele olhou para a perda dessa família, ele validou a existência desse bebê. Então, a gente entende que sempre que a gente encontra essa validação, esse acolhimento, o processo de luto, ele pode ser mais leve. Não é que ele vai ser mais fácil, mais difícil, porque luto é uma coisa que é difícil. É difícil a gente passar pelo luto. Não tem como ser fácil. E é pessoal de cada um. É pessoal de cada um. Então,
é a gente poder atenuar os impactos, né? Atenuar os traumas, né? As lembranças as lembranças de histórias que essas famílias vão carregar para sempre. Eu falo que, assim, tem 10 anos que eu perdi meu primeiro filho, o Chico. E eu me lembro do choro do bebê nascendo da sala do lado, como se tivesse acontecido agora há pouco. Porque foi uma experiência muito traumática, Né? né? Porque você sabe que você está saindo dali Então, com vazio, né? sim, são lembranças que ficam muito fortes. Então, quando a gente fala, né, dessa questão das falas inapropriadas, isso que a Stefani. não, a menina que comentou que porque tu fez com o dedinho. A Vanessa. A a Vanessa comentou, né? Não te preocupa que logo você tem outro, Sim. né? É como se esse que você perdeu nunca tivesse existido. Né? Falas assim confirmam isso. Nossa, nunca existiu. Então, na verdade, sou eu que estou ficando louca porque eu estou sofrendo horrores pela perda do meu bebê. E não, né? Não é você que está ficando louca. São as pessoas que não sabem lidar. Porque independente do período da gestação que você perdeu, é um ser vivo, né? Sim. É sim, uma pessoa que fez parte da sua história. Sim, não tem como você sim. negar, Sim. né? São muitas camadas de luto, né? A gente não está falando do luto ali só da perda do ser vivo, mas a gente está falando do luto da formação de uma família, a gente está falando do luto da gente poder exercer a parentalidade, dos ideais que a gente criou. São muitas camadas, são muitas coisas que perdemos quando perdemos um bebê. E aí a gente tem a questão de que não são só os pais também que sofrem. Os irmãos podem sofrer, os avós podem sofrer, e são lutos também que são invisibilizados. Porque é um conjunto, né? Não dá para individualizar a dor, né? A dor é de todos que fazem parte daquele núcleo familiar, né? Sim. Olha só, estamos passando... que o Fábio tinha colocado aqui. Mas fica a dica que qual que é o seu site? O site www.nataliaaguilar.com.br. É Natália Aguilar. Então, são 2 As. E Natália sem H, que e eu Natália descobri. sem H, viu, gente? Eu estava colocando com H e não estava dando sem certo. H. Dia 15 Natália, de outubro... Deixa eu só pra... Era isso que eu ia falar com ela agora. Não, mas porque... Bem. Então, ainda bem que deu certo, que foi a mesma pergunta que íamos fazer. Porque você trouxe essa questão de ter esse cuidado, ter essa visão e essa percepção. Gente, é muito simples. É ter uma escutativa, né? E temos um dia, que é dia 15 de outubro. Como que é? Como que é? Tem um movimento? Como que funciona? Como que foi oficializado? Essa data do dia 15 de outubro, ele é o Dia Internacional da conscientização às perdas gestacionais, perinatais e neonatais. É uma data... Na verdade, assim, o mês de outubro é um mês aqui no Brasil de mobilização, mas a gente tem a data, que é do dia 15 de outubro, que ela foi institucionalizada, né, a partir de vivências lá no Reino Unido. No Reino Unido se tem um protocolo, né? O Reino Unido ele é referência, ele é um país de referência para o nascer, né? Então, existem protocolos lá de acolhimento ao luto perinatal, ao luto gestacional, perinatal e neonatal, que, assim, são fantásticos. Uau! E foi institucionalizada a data a partir deles lá, e aí se criou um movimento internacional. E aqui no Brasil, o que acontece? Existem alguns movimentos aqui no Brasil que já atuam nessa linha de frente. Eu faço parte de um movimento que se chama Laços União Brasil, que são todos os movimentos que... Porque, na verdade, assim, no Brasil a gente tem alguns movimentos, mas é um em cada lugar. Então, por exemplo, lá no Nordeste a gente tem a página do Grito Solitário, em Minas Gerais a gente tem a Casa Manacá, em Minas Gerais a gente tem o Grupo Colcha,
A gente tem um instituto que se chama Instituto do Luto Parental, que é um instituto que eu sou voluntária também. Então, todos esses lugares, eles acolhem, né, a perda gestacional, neonatal e perinatal. Esses lugares, eles têm rodas de conversa. Uau. Eles têm rodas de acolhimento para essas famílias. São lugares que a proposta é essa, né? Todos eles vieram por iniciativas de mulheres que passaram por perdas, né? E que têm essa história. E na minha página do Instagram tem algumas lives que eu tenho feito com bastante gente, né? Qual que é o seu arroba? Arroba Natália Aguilar Psicóloga. Ok. Arroba Natália Aguilar Psicóloga. Já seguem, compartilhem. Porque é muito importante, além do que a gente traz aqui para vocês, é muita informação, né? Também é uma forma de você estar honrando o participante que está aqui com a gente, né? Trazendo... Eu mesmo fiquei chocada, né? Com várias notícias, né? Informações novas, porque para quem viveu esse período, é muito chocante. Sim. Emocionalmente falando, vamos dizer assim, é uma separação. Assim, são duas emoções que eu consigo assim imaginar, porque eu não tive essa vivência, que é a questão da separação, da perda, né? Acho que esses dois, acho que assim, eu consigo tentar imaginar, mas assim, é o que mais que, né, aquela culpa, porque a gente não sabe, poderia ter feito isso. Na verdade, eu falei dois, mas acho que são esses três, que se fosse para dar nomes, né, aos bois, como diz lá na minha terra, para ficar mais fácil, porque a galera precisa começar a entender, até para ouvir o outro, né, sentir. E o que a doutora Natália trouxe, gente, é tão simples, né? A gente já falou sobre que não custa nada, não é R$1, assim, nada. É realmente você parar, olhar no olho da pessoa, escutar a história, que geralmente, se no máximo é 30 minutos, 40 minutos, né? O que estamos dizendo sobre tempo. Um tempo de qualidade, que ali você pode ser um agente de transformação na vida daquela pessoa. Se ela chegou para você, né, com aquela dor, com aquele sentimento, você tem a oportunidade, né? Não precisa ser formar, não sou formada, eu não sei desse assunto, mas apenas ouvir. Quão é poderoso isso, né? Sim. E essa foi a mensagem que eu estou levando, né, de hoje. Ouvir. Né? Ouvir, olhar para a pessoa com um olhar carinhoso, amoroso. Procurar entender, né, do que a pessoa precisa para aquele momento. Porque, às vezes, a gente tem algumas ações achando que a gente está fazendo o bem, que a gente está, né, suprindo a necessidade daquela pessoa, e não necessariamente. Né? A gente tem muitos relatos, por exemplo, de pessoas que vamos desfazer o quartinho do bebê antes da mãe voltar para casa. Sim. E isso tem que ser uma decisão do casal, não pode ser uma decisão de pessoas de fora. E às vezes você causa mais dor, né? Às vezes você causa mais dor, porque ali no quartinho eram as memórias que existiam, era tudo que existia ali de lembranças daquele bebê. Então, a gente precisa, né, entender que vai ser difícil. Né? Não tem como não ser difícil, mas pode se tornar mais leve à medida que esse sofrimento ele é validado, à medida que as pessoas encontrem aí, né, um acolhimento, né? E ele precisa começar de nós, profissionais de saúde. É verdade. É impactante porque você... em qualquer luto, você não sabe o que dizer. Às vezes, um abraço faz toda a diferença. E não né? tem, Érica, não tem mesmo que a gente diga que diminua a dor da pessoa. Porque não tem. A gente fala que assim, a morte ela é soberana. Sim. Ela chega, se instala e ponto. Não tem o que a gente fale que diminui a dor. Mas a gente pode estar ali, do lado. A gente pode chorar junto.
Chorar com os que choram. Sabe? Chorar com os que abraçar, choram, né? ouvir, Perguntar do que você precisa. perguntar. O que você precisa? É não achar, né? né? Que você Sim. sabe o que a pessoa precisa, porque às vezes não vai fazer diferença, né? Vai causar mais dor ainda. Sim, sim. E aproveitando esses últimos momentos aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas mães que já passaram por isso, para as mulheres, né? Que já passaram por esse momento de perda. Eu sei que a gente já falou tanta coisa aqui, mas olhando nos olhos delas, né? E qual mensagem você deixaria para quem já passou por essa dor? Como dar um passo à frente, né? Como ressignificar essa nova história, essa criar nova uma nova história. Busquem ajuda, né? É um lugar, esse lugar que vocês estão, é um lugar que possivelmente você está se sentindo muito solitária, né? Você, junto com a sua família, você está sentindo que a vida de todo mundo vai para frente e a sua não. Então, é muito possível que você esteja se sentindo dessa forma. Você não está louca de estar sentindo isso. Busque ajuda, busque grupos de acolhimento. Como eu falei para vocês, todas essas instituições aqui que eu citei, elas têm grupos de acolhimento, elas têm rodas de acolhimento, e eu acho que faz uma diferença tremenda quando a gente partilha ou com um profissional que seja especializado na área, ou com um grupo de pessoas que já tenham passado pela mesma experiência. Eu acho Muito fundamental. Sim, essa troca, né, ajuda a curar feridas. Eu acho que ajuda nesse processo, né, de ressignificar, de cuidar. Eu gosto muito do termo cuidar de feridas, né? Isso. Não curar feridas, porque é uma ferida que eu não acredito que se cure. Né? É uma questão que, mas a sua frase tem o teor, né, de reflexão, porque nós, como agente transformador na vida da outra pessoa, estamos ajudando. Isso. E a cura, ela vai vir da decisão da pessoa, da aceitação, do processo que ela vai precisar. A Renata está falando aqui que quer muito comprar o seu livro. Repete, por favor, onde que eles conseguem encontrar, doutora? Pelo meu site www.nataliaaguilar.com.br. Tem as informações de contato lá. Você pode me mandar um direct pelo Instagram, @NataliaAguilarPsicóloga, ou entra direto no site, me manda um oi por qualquer contato que tiver lá. Tem lá o formulário de contato, tem lá o arroba do meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Você pode me mandar um oi que a gente conversa para eu enviar ele para você. E atendimento você faz em clínica, Faço. online? Como que funciona o seu atendimento? Faço tanto no meu consultório como atendimento online. O meu consultório fica na Freguesia do Ó. E qual que é o nome do seu consultório? A galera de São Paulo e que quiser, né, um atendimento. É o meu consultório mesmo. Não é uma clínica, é o meu consultório, né? Eu tenho uma sala num conjunto e eu atendo. Pelo eu atendo Instagram nele. eles conseguem. Isso, também para agendamento, também direto pelos meus contatos que estão no Instagram, No site. No Eu site, acabei de colocar aqui para isso. vocês o arroba da doutora Natália, coloquei o site também. Então, entrem lá, né? Compartilhe, talvez não é a sua dor. Não sei ajudar. Lembro, assisti lá no Aiva Areia com as meninas, né? Uma doutora maravilhosa, especialista, porque temos um diferencial, que vivenciou a dor. Isso. Então, essa questão dessa experiência, né? Essa sensação, esse sentimento faz toda a diferença. Eu geralmente procuro por essas questões. Não estou dizendo que os tecnicistas, né, que a galera que não passou, também não saiba resolver. Mas hoje, no momento de vida que eu estou à procura também de sempre pessoas mais humanas, né, com essa escuta ativa e que consiga também ali sentir a minha dor. Foi um prazer.
Prazer. Conhecer você. Prazer todo meu. E conhecer a sua história. Sim, prazer meu pelo espaço, pelo bate-papo, também pela acolhida, porque para mim é sempre um prazer também trazer a minha história, trazer a história do meu filho. Sim. E muito obrigada também. Sucesso, né? O que eu desejo. Muito obrigado para você que nos acompanhou aí pelo YouTube, que nos acompanhou pelo Facebook, né? A galera ali do Face, a galera do tchau, do oi, do boa noite, mas assim, fique à vontade também. Escreva a sua história se você sentir à vontade, se você quer contar, tem uma pergunta, porque estamos trazendo toda semana convidados com temas variados, né? Por isso que o nosso programa se chama Aivareia. E assim, é um prazer trazer informação com qualidade, né? Com seriedade, com essa questão da alma, né, com esse comprometimento. Muito obrigada pela sua história, né, por nos abrir. E quem quiser mais saber sobre, né, entrem nas redes sociais da doutora Natália Aguilar. Entre lá, temos o livro, né, temos o endereço, e ela também faz atendimento online para você que não é de São Paulo. Olha só que oportunidade maravilhosa. E acessem também as redes sociais do Aivareia, né? Aivareia Cast no Instagram e no Facebook e no YouTube também. E deixem sua mensagem, curtam os vídeos, compartilhem. Esse link que vocês receberam, dá para acessar o programa para assistir de novo. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade, né, sobre o tema, pode aproveitar esse link e já mandar para todo mundo aí. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, às 21h30, estaremos aqui com mais um convidado especial. Aivareia. Exatamente. Boa noite a todos, obrigada.